gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos. Gente, vamos para mais um dia de leitura bíblica. Estamos no livro de Juízes. Hoje vamos ler os capítulos 10, 11, 12, 13, 14 e 15, gente. Então vamos lá para o nosso momento de oração. Pai de amor, Deus de glória, Deus eterno e santo, mais uma vez queremos te louvar, te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um privilégio, Pai, de poder estar aqui meditando na palavra do Senhor. Senhor, toma cada um de nós nas tuas mãos, cada um dos inscritos, cada mulher que está representada lá no grupo do WhatsApp, abençoa suas famílias, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, realize o desejo dos corações de cada um de nós, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, alcance, Pai, os nossos corações com a Tua graça, com a Tua misericórdia, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Juízes capítulos 10. E depois de Abimeleque, se levantou para livrar a Israel Tola, filha de Puá, filho de Dodo, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentas. E tinha 30 cidades, a que chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Canã. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-os nas mãos dos filisteus e na mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amaliequitas e dos moabitas e dos maonitas que vos oprimiam quando a mim clamaste, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixaste a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrareis mais. Ide e clamai aos deuses que escolheste, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres desta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mispá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça e todos os moradores de Gileade. Graças a Deus. Juízes capítulo 11. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram:
não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns tempos os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e ser o nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiaste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com o ancião de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que é entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Amon até Jaboque e ainda até ao Jordão. Restitui-me agora em paz. Então Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros aos reis dos Adonitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edonitas não lhes deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não conseguiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edonitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se além do Amon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Amon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiro a Sion, rei dos amorreus, rei de Asmon, e disse-lhe: Deixai-nos, peço que deixe-nos passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Sion não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes Sidom ajuntou-se todo o seu povo no acampamento em Jaza e combateu contra Israel. E o nosso Senhor, Deus de Israel, deu a Sion todo o seu povo na mão de Israel, para que os ferisse. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Amon até Jaboque e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos os cantos
e o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, tu és ainda melhor do que Abalaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Amon, porque o não procurasse, porque o não recuperaste naquele tempo. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo, em pelejar contra mim. O Senhor, que é o juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefité, que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Menite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca. Pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse Mai a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Glória a Deus. Juízes capítulo 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefité: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefité lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livrareis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas minhas mãos. Porque, pois, subiste vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe: Fugitivo sois de Efraim, vós, gileadita, que habitais no meio de Efraim e Manassés, porque tomaram os gileadita aos efraimitas
os vales do Jordão, e sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia, deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam, és tu efraimita? E dizendo, ele falava não. Então lhe diziam, dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté o gileadita faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou a Israel e Bizã. E tinha este 30 filhos e 30 filhas que casou fora. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibiza e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon e o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajolã, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, e tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgava sobre 70 jumentas, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás filhos. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome.